Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre personagens e conflitos. Mas antes da gente começar, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa agenda. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de personagem, depois a gente vai falar sobre o desenvolvimento dos personagens, conflitos de literatura e tipos de conflitos, perfeito? Então bora começando aqui. Primeiro a gente vai trazer uma apresentação. Vou trazer uma linguagem mais simples, e aí depois, como vocês já estão acostumados, eu vou para a parte teórica, que é o que está no slide, perfeito? Então, de uma forma mais simples, tá? O que são os personagens? Os personagens nada mais são do que aquelas figuras ali que vão representar a nossa história. Então, essas figuras podem ser pessoas, podem ser animais, ou podem ser algo fictível criado. Por exemplo, quando a gente tem uma história ali que é representada por uma figura de animal, a gente tem a história do Rei Leão. Quando a gente fala de algo fictício, ou uma história, por exemplo, de uma princesa, a gente tem a Cinderela. Uma história real, a gente tem Romeu e Julieta, por exemplo. Tem Harry Potter, que é um filme, apesar de ser um filme fictício, são pessoas ali que contam essa história, como, por exemplo, Robin Hood. Apesar de ser ali uma história, a gente tem o filme que são com pessoas. Então, os personagens são essas figuras ali que vão construindo a história. Todo o enredo ali, toda a copy, toda a narrativa vai ser com base nessas figuras, perfeito? E aí pode ser figuras, pode ser um herói, pode ser um vilão, depende ali do contexto. Pode ser um mocinho, uma mocinha, depende do tipo da narrativa e do contexto que essa narrativa vai trabalhar, perfeito? E quando a gente fala de conflitos, nada mais que é uma briga, uma intriga. Esse tipo de briga ou intriga pode ser algo interno, quando é uma briga minha comigo mesmo, por exemplo, se eu estou passando por algum tipo de transtorno psicológico, se eu tenho uma dupla personalidade, ou, por exemplo, externo, se eu estou brigando, discutindo com um terceiro, com uma outra pessoa, perfeito? Vamos dar uma olhadinha agora na parte um pouco mais teórica. Vamos lá. A visão geral de personagem destaca a importância que os personagens bem construídos têm na literatura e como eles ajudam a construir a trama. Discutimos diferentes tipos de personagens, incluindo heróis, vilões, personagens coadjuvantes e suas funções na história. Perfeito? Quando a gente fala de conflitos de literatura, conflito é uma das principais ferramentas usadas pelos autores para criar tensão e manter o leitor interessado na história. Discutimos diferentes tipos de conflitos, como interno e externo, bem como suas funções na história. Perfeito? Então essa aqui é uma parte um pouquinho mais teórica, só para deixar algo mais formal e conceitual para vocês. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui, deixa eu passar aqui para vocês, nos tipos de personagem. Basicamente, toda a história ela é composta por 3 tipos de personagem. Primeiro é o protagonista, que é o personagem principal, é aquele onde toda a história, todo o enredo, toda a narrativa vai estar sempre em volta dele. A gente tem os antagonistas. O que são os antagonistas? São aqueles personagens que se opõem ao protagonista. Então vamos supor que o protagonista é um herói. O antagonista vai ser um vilão. Vamos supor que o protagonista é um vilão. O antagonista vai ser o herói. Então, por exemplo, o protagonista do Batman. Quem é o seu antagonista? O Coringa. Então, um exemplo prático para vocês. E quem são os coadjuvantes? Os coadjuvantes são aqueles personagens no qual toda a história, todo o enredo não baseia-se sobre eles, mas eles são importantes para complementar a história ali e criando esse senso de como eu vou dizer, impulsionar, complementar, deixar a história mais enriquecida, trabalha os detalhes ali. Então são pessoas ou figuras ali, não são os principais da história, mas eles ajudam a compor todo o cenário, perfeito? Aqui para vocês, algo mais contextual, algo mais teórico, protagonista. São os personagens principais de uma história e geralmente são responsáveis por impulsionar a trama. Eles são muitas vezes retratados como heróis e têm objetivo ou desejo de querer realizar. Antagonistas. Os antagonistas são personagens que se opõem aos protagonistas em uma história. Eles podem ser vilões, antagonistas secundários
ou até mesmo uma força impessoal como sociedade ou um sistema. Coadjuvante. Os coadjuvantes são personagens secundários que ajudam a impulsionar a trama. Eles podem ser amigos, aliados, mentores ou até mesmo inimigos dos protagonistas. Muitas vezes eles têm ali uma função específica na história, como fornecer informações importantes ou ajudar o protagonista. Perfeito? Dando continuidade aqui, desenvolvimento dos personagens, tá? Então, geralmente os personagens eles sempre vão ter características físicas, psicológicas e emocionais. Então, todo personagem ele vai ter algum desses traços aqui. Para a gente, todo personagem, para ele ser considerado um personagem, ele vai ter esses traços. Seja físico, seja psicológico ou seja emocional. Quando a gente fala de conflito, as características de um conflito, quando a gente traz para o literário, ele pode ser tanto de pessoa para pessoa, onde a gente tem um conflito entre, por exemplo, o Henrique e o Pedro. Pode ser entre pessoa e sociedade, por exemplo, quando eu vou de contra com algum sistema ali. Pode ser entre pessoa e natureza, por exemplo, uma história que traz uma causa natural, uma catástrofe, por exemplo, como uma tsunami, como um terremoto. Então, são alguns exemplos de tipos de conflitos literários que a gente tem. A gente já vai ver aqui alguns exemplos práticos, perfeito? Mas vamos dar uma olhadinha aqui na parte mais teórica. Ó, o conflito literário é um elemento fundamental da história que move o enredo adiante. O conflito pode ser interno ou externo, que eu já expliquei para vocês, e descreve a luta do personagem contra algo ou alguém. E aqui tá os exemplos que eu trouxe, né? A gente tem pessoa para pessoa, pessoa versus sociedade, pessoa versus natureza, pessoa versus si mesma, né? Que é eu em confronto comigo mesmo. Então tem vários tipos de conflito aí. Vamos dar uma olhadinha em alguns deles. Conflito humano versus humano. Então, conflito humano versus humano, a gente tem, por exemplo, briga entre pessoas, a gente tem Batman e Coringa, a gente tem, por exemplo, deixa eu ver, filmes de lutas. Então tem Quebrando Regras, que é um filme que eu gosto bastante, que é um filme de luta, onde as pessoas brigam entre si. A gente tem conflitos entre humano e natureza, tem aquele filme Um Dia Depois de Amanhã, tem aquele filme de Perdidos em Marte, que mostra pessoas viajando lá para explorar Marte. Então esses conflitos entre humano e natureza são esses conflitos onde traz ali histórias voltadas a forças da natureza, né? A gente tem aqui também conflito entre humano e sociedade. Então são aqueles filmes que traz uma percepção geralmente voltada à política, aqueles filmes que tem pessoas que são contra o sistema. Um exemplo é o filme dos Jogos Vorazes ali, onde eles participam ali do torneio, onde tem um campeão, e aí no final eles sempre se revoltam ali contra as pessoas da cúpula, porque eles são contra a sociedade, porque eles acreditam que aquele modelo de fazer as pessoas brigarem para sobreviver ali não é o modelo ideal. E a gente tem o conflito de pessoa entre si mesma, quando toda a história ou toda a narrativa ali acaba eu tendo algum dilema emocional pessoal, perfeito? Expliquei cada um. Vamos olhar agora cada um deles, só que eu vou trazer aqui para vocês a parte mais teórica, perfeito? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver. Expliquei de uma forma mais simples para vocês entenderem, mas eu vou trazer o conceito por trás. Conflito humano versus humano. O conflito humano versus humano é um tipo de conflito em história que envolve personagens que têm objetivos em conflitos um com o outro. Esse tipo de conflito pode criar tensão dramática e pode levar a uma mudança de caráter em um personagem. Perfeito? A parte teórica do conflito humano versus natureza. O conflito humano versus natureza é um tipo de conflito em histórias que envolve personagens enfrentando forças da natureza, como tempestade, desastres naturais ou animais selvagens. Esse tipo de conflito pode criar uma sensação de perigo e pode levar a uma transformação pessoal em um personagem. Perfeito? Só para contextualizar para vocês aqui a parte um pouquinho mais teórica. Vamos ver aqui agora a parte de conflito entre
humano e sociedade. O conflito de humano versus sociedade é um tipo de conflito em histórias que envolve personagens lutando contra sistema, instituições ou valores culturais que oprimem ou limitam. Esse tipo de conflito pode criar uma crítica social e pode levar a uma mudança social ou política em uma comunidade ou sociedade. Foi um exemplo que eu trouxe lá dos Jogos Vorazes, né? E por último aqui, ó, para vocês, conflito de pessoas com si mesmo, né? É um conflito interno dentro do próprio personagem, inclui dilemas emocionais, escolhas difíceis, crises de identidade ou questões morais. Explora a psicologia do personagem em suas lutas internas. Então, só para trazer também um embasamento teórico para vocês, perfeito? Vamos seguindo aqui a nossa aula, então. Aqui, alguns exemplos práticos que eu trouxe para vocês, para a gente ilustrar e deixar muito claro. Um exemplo de conflito humano versus humano, a gente tem o filme do Harry Potter, no Harry Potter, o Inimigo do Príncipe, onde Harry ele luta versus o Draco Malfoy. Então, é um exemplo aí para quem é fã do Harry Potter vai entender. Aqui um exemplo de conflito humano versus natureza, né? Foi o filme que eu já trouxe, Perdidos em Marte, onde Mark ele vive ali as condições desafiadoras de Marte para sobreviver. Um outro exemplo aqui de conflito, né, que eu já antecipei para vocês, já dei esse spoiler, humano versus sociedade. Aqui, Jogos Vorazes, o filme de 2012, Katniss versus a sociedade de Penny e seus sistemas de opressão. Aqui, um exemplo de filme de pessoa versus si mesma, a gente tem o filme Cisne Negro, de 2010, onde Nina versus a sua própria pressão interna ali, inseguranças e transtornos psicológicos. É um filme muito bom também, que eu recomendo que todos vocês assistam, perfeito? Para encerrar essa aula, a gente vai para o nosso Gravaí. O Gravaí é aquele momento da aula onde eu pego alguns insights ou alguns pontos importantes e reforço com vocês. Primeiro ponto aqui, ó, interdependência, tá? Personagens bem desenvolvidos são essenciais para criar conflitos autênticos e envolventes. Então, sempre traga esse lado para os personagens, perfeito? Variedades de conflito, então diferentes tipos de conflito, interno e externo, eles enriquecem ali a narrativa, então sempre tente mesclar, trazer personagens que têm algum tipo de conflito interno com outros com conflito interno, isso ajuda a deixar mais dinâmico e prender a atenção do público. E por último, arco do personagem. O conflito é o motor que impulsiona a transformação e o crescimento. Toda história precisa ter uma treta. As pessoas adoram ver uma treta, um bochiche e um perrengue. Então, toda boa história por trás tem algum tipo de conflito ali, seja interno ou seja externo, perfeito? E para a gente encerrar aqui essa nossa aula, eu deixo para vocês algumas referências bibliográficas para vocês complementarem o estudo de vocês. A gente encerra por aqui essa aula. Vejo vocês na nossa próxima aula.